se lhe fez. E disse o rei: quem está no pátio? Ora, Ramã tinha acabado de entrar no pátio exterior do palácio do rei, para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai, na forca que ele tinha preparado. Você pode dizer glória a Deus? Coloca a mão assim no teu peito e repita assim: Senhor Jesus, que a tua palavra, a profecia para a minha vida, usa, Senhor, a vida do pastor Júlio como um canal de bênção para abençoar a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Aí você aplauda o Senhor bem forte. Mistura aí as tuas palmas com glória a Deus, com aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós caminhamos no mês de junho todinho com esse propósito de Esther. Desde o primeiro domingo nós estamos ministrando sobre o livro de Esther, contando, a história fascinante desta rainha, que através da sua coragem, do seu posicionamento, livrou o povo de um total extermínio. Interessante que assim, quando a gente foi lá para Israel, era novembro, e novembro não tem a festa de Purim. Purim é mais ou menos abril, maio, e o apóstolo teve a oportunidade de ir nesse mês de festa de Purim, e ele conta que a experiência que ele teve é que até aqueles judeus ortodoxos, que os judeus ortodoxos são aqueles de preto, aqueles que, quando você vê um com um chapéu redondo, aqueles cabelinhos assim, todo enroladinho, alguns passavam assim pela gente, eu até perguntei para o guia, eles tinham uma caixa na testa, um elástico aqui e a caixa na testa. Eu falei para o guia: o que é isso aí? Por que eles carregam essa testa? Aí o guia falou: aí é a Torá. Eles colocam essa caixa com os dizeres da Torá, para que eles querem que a Torá não saia da cabeça de jeito nenhum. Eles estão totalmente ligados no pensamento deles, no livro da lei. E eles são muito assim, eles são sisudo. Você não vê eles dar risada, eles são muito sérios. Mas o apóstolo disse que até na festa de Purim, ele estava ali. Tem uma rua chamada, me lembra aí, meu amor, a rua lá em Jerusalém, é a que compra as coisas. Ela nem está prestando atenção, ó. Como é que chama aquela rua lá de Jerusalém, que é a principal, que tem as coisas que nós compramos? É a dos judeus? Não, eu estou falando lá em Jerusalém dos Ben Arruda, obrigado. Tem uma rua lá que é a 25 de março, lá em Jerusalém, a Ben Arruda. E lá a gente vai para comprar as coisas. Só que é claro, 25 de março, porque eu quero dizer que é assim, ó. Vai todo mundo lá, porque se você quer comprar talite, chofar, você quer trazer lembrancinha, é lá tem tudo. E ele disse que estava indo na Ben Arruda lá, e passou 2 judeus ortodoxos, vestidos de preto, esses bem sérios, e começaram a pular, pegaram ele, começaram a dançar no meio da rua, e ele falou: vou na onda, vou nesse também. Por quê? Porque eles celebram a festa de Purim. Até eles entendem que foi um milagre que aconteceu, e eles celebram. Então nós caminhamos, e para mim, eu não sei você, mas para mim, eu amei demais ministrar, estudar sobre a vida de Esther, e para mim foi bênção caminhar sobre o livro de Esther. E só fazendo um breve resumo para te situar no que nós vamos falar, porque infelizmente hoje a gente vai encerrar esse ciclo, esse livro, mas Deus tem algo muito, muito poderoso para entregar para a sua igreja nesta noite, amém? Então fica ligado, não desconecte da tomada, que Deus quer falar com você. Só trazendo um breve resumo para você lembrar. Esther é um livro que conta que havia um rei chamado rei Assuero, que ele era muito poderoso. Ele dominava o Império Medo-Persa, que era o império mais forte da época, era o que ditava todas as leis e regras na época. E Assuero era um rei que ele era o chefe
de pelo menos 180 nações, ele servia, ele liderava. Então ele era o bambambam. Bam, bam. Tanto é que ele deu uma festa que durou semanas. Ele deu uma festa para mostrar o poder, a riqueza, a glória que ele tinha. E todos foram, né? Ele queria mostrar para todo mundo que ele era o cara, né? E aí, ele tinha uma esposa, a rainha Vasti, e ele quis apresentar, olha como minha esposa é bela. Ele queria mostrar para todo mundo, os reis, os outros reinos, olha a minha esposa como ela era linda, maravilhosa. Só que na hora que ele chamou para apresentar, ela disse, não, eu não vou. E isso foi uma desonra. Ele ficou nervoso e destituiu Vasti, falou, não quero mais você como rainha. E aí ele abriu para que outra pessoa pudesse ocupar o lugar de rainha, ser a sua esposa real. Isso deu oportunidade para que uma jovem chamada Esther, que o nome correto dela hebraico era Hadassa, mas quando ela veio para o Império Medo-Persa, o nome dela foi trocado para Esther, abriu para que Esther ocupasse esse lugar. Só que já era um propósito de Deus, aleluia. Deus já tinha segundas intenções, aleluia, quando ele colocou Esther naquela posição. Deus já sabia de todas as coisas, ele sabe, e ele sempre tem o melhor para nós. E aí Esther, ela assumiu a posição de rainha. Na mesma época que Esther assume a posição de rainha, a Bíblia diz que é levantado também um homem chamado Hamã, que ele é atribulado. Pensa num homem demoníaco, um homem perverso, era Hamã. Hamã, ele traz um espírito de perseguição, de trairagem, sabe, ele é terrível. E Hamã, ele não gostava de judeu. O tio de Esther, que é Mardoqueu, ou Mordecai, como nós lemos na Bíblia aqui, o tio não se curvava, porque o tio de Esther era crente, aleluia, e ele não negociava princípios, ele não se dobrava a falsos ídolos, ele adorava a Deus. E aí o tio de Esther não se dobrava, não se curvava, não reverenciava Hamã, e isso deixou Hamã furioso, e ele começou a perseguir. Eu já expliquei. Se você quiser saber por que Hamã tinha ódio de judeu, depois você entra na página da nossa igreja, acompanha ali as pregações que você vai ver eu explicando, e existe um porquê. Mas o fato é que Hamã constrói uma forca, e ele fala assim, essa forca eu vou enforcar Mordecai aqui nessa forca. E Hamã também se apresenta ao rei Assuero e pede para que ele desse autorização para que exterminasse o povo judeu. Ele inventa lá uma mentira, porque o espírito de Hamã também vem com mentira. Ele inventa uma mentira, e aí o rei Assuero, ele conscientiza, ele fala, não, beleza, você tem, pega meu anel aqui, o selo real, pode selar aí o que você está falando, esse edital aí, esse edito, pode colocar o meu selo e está tudo certo, vamos exterminar aí, porque ele começou a falar que o povo estava falando mal, o povo não adorava o rei. Aí o rei ficou bravo e falou, não, vamos exterminar mesmo. Só que Esther fazia parte desse povo que ele queria exterminar, e Hamã não sabia, nem o próprio rei Assuero sabia. E é interessante que aí, domingo passado, a minha esposa, pastora, ela ministrou aqui. Até depois que terminou, teve umas 2 pessoas me pegou e falou assim, a pastora tá brava? Eu falei, não tá brava não, porque ela lixou legal, né, hoje, né? Eu falei, hoje ela estava até tranquilinha, hoje ela estava sossegada, né? Vocês sabem que lá na sede a gente tinha várias funções quando eram membros de lá, e uma delas a gente cuidava da escola, né? A escola de liderança, de consolidação. Nós cuidávamos da escola, dávamos aula. E teve uma turma que se formou, e quando foi dar de presente na formatura para ela, deu um buquê. Só que um buquê todinho colocado de lixa, você acredita? Até hoje ela tem lixa em casa desse buquê. É um buquê que eles fizeram, mas de lixa de tudo que você imagina. Aí eu falei, olha,
até que tem a ver, né? Calhou, né? Glória a Deus. Mas ela falou a ministração sobre Esther, e ela trouxe o princípio de batalha espiritual, porque quando Ramã se levantou, ele deu esse edito, falando que o povo judeu ia ser exterminado. Começou uma batalha espiritual no meio do povo. Eles ficaram aflitos, ficaram desesperados. E o que nós vamos fazer? E talvez você pergunte: pastor, o que é batalha espiritual? A batalha espiritual é a luta que nós passamos, enfrentamos todos os dias, porque não é fácil a gente sobreviver nessa selva de pedra. Todo dia a gente tem que matar um leão, um urso aí fora para sobreviver, porque o inimigo todos os dias ele quer fazer você desviar o foco, o seu olhar, a sua atenção de Jesus. Ele quer que você erre o alvo, ele quer te humilhar, ele quer fazer com que você passe vergonha, humilhação, mas só que Deus sempre tem o melhor, aleluia. Então permaneça nesse caminho, nessa rota, nessa visão. Deus tem o melhor para nós, aleluia. E a batalha espiritual ela vem para tentar desanimar, para fazer com que você jogue a toalha, aborte os planos de Deus, desista de caminhar. Ela vem para te tirar do caminho, mas graças a Deus que nós estamos firmes. E existem princípios bíblicos, né? Princípios básicos também de uma batalha. Eu vou falar os básicos e comparar com os bíblicos, para que você entenda. Nenhuma nação, nenhum exército, quando ele entra numa batalha, ele não entra sem estudar. Por exemplo, ele não entra sem estudar o oponente, o inimigo dele. Por que ele estuda? Para ver as fraquezas, para ver quais são as coisas fortes que o inimigo tem, para não supervalorizar. De repente o inimigo não é tão grande assim, mas ele supervaloriza, aí ele entra com medo. E também para não subestimar, porque às vezes a pessoa entra de salto alto na batalha e perde a batalha, né? Isso a gente vê muito em jogos, né? Quando o time de futebol vai jogar e entra com o nariz empinado e toma um sacode, né? Por quê? Porque entrou, ele pegou e subestimou o adversário. Uma outra coisa que um princípio básico também que nós temos que olhar: nós temos que entrar numa batalha e nós temos que saber atacar, saber defender a nossa retaguarda e também se preocupar com o suprimento, para que a gente tenha suprimento para ir até o fim. Então o exército, ele faz tudo isso. Ele se preocupa com o ataque, se preocupa com a defesa, ali com a sua retaguarda, e também ele se preocupa com o suprimento. E também ele usa as armas que ele tem, sempre ao seu favor. Agora, trazendo isso para a nossa vida espiritual. Primeiro, quais são as armas que nós temos, queridos? Nós temos a palavra de Deus, nós temos oração, nós temos jejum ao nosso favor, nós temos o louvor, que é uma arma poderosa, que quebra barreiras, grilhões, e muitas vezes nós não usamos, nós precisamos usar. Sempre que vier uma dificuldade, uma luta, uma provação, que você possa usar essas armas. Eu me lembro de uma irmã que falou assim: pastor, ora por mim, pastor, lá em casa está uma guerra. Eu falei: o que foi, irmã? Olha, pastor, eu estou fazendo as coisas em casa, eu estou vendo vulto. Já ouvi até vozes, pastor, me chamar, e eu olho, não tem ninguém, pastor. Eu acho que é o demônio. Ela falou: é o demônio que está lá em casa. E eu falei assim: experimenta fazer uma coisa. Quando você estiver fazendo essas coisas, arrumando casa, fazendo o almoço, coloca o louvor. Já a primeira coisa que você faz, coloca o louvor e vai adorando. Não tem problema se os vizinhos acharem que você está doido, não tem problema não, mas coloca o louvor, vai adorando, né? E vai adorando, e essa é minha promessa. Vai adorando, e ora a Deus, minha querida, lê a palavra do Senhor. E aí ela colocou isso em prática. Passado algum tempo eu falei: e aí, como é que está? Ela: funcionou. Eu falei: claro que funciona, lógico que funciona. Como diz a nossa avó, é batata, funciona. Porque se você busca Deus, o inimigo não tem como, né? Não tem lugar. Aonde Deus está, é igual aquela história do Joãozinho, que a professora deu uma folha em branco e falou para a classe assim: escreve de um lado da folha
tudo que vocês acham de Deus, de Jesus, e do outro lado vocês escrevem tudo que vocês acham do diabo. E aí, quando ela recebeu, todo mundo fez a tarefa, né, que ela pediu. O Joãozinho, ela pegou a folha de Joãozinho, estava lá: Jesus é bom, Deus é maravilhoso, Jesus é meu Senhor, Deus é meu Pai. Ela virou para ver, o diabo estava lá: Jesus é tremendo, Ele é onisciente, onipotente, Jesus é lindo. Aí ela chamou Joãozinho, falou: Joãozinho, cadê o diabo? E ele falou assim: professor, onde Jesus está não tem lugar para o diabo não, aleluia. Quando Jesus está na tua casa, não tem lugar para o diabo não, aleluia. Então atrai a presença de Deus. E onde o exército consegue todas essas informações? No seu QG, no quartel general. É o seu QG, o seu quartel general, que ele absorve tudo isso. E qual é o nosso QG? É aqui, aleluia. O nosso QG, o nosso quartel general, é a igreja, é o templo de Deus, aleluia. A Bíblia, ela fala, né? Casa, ela traz ali aquela, ela faz a comparação de casa como templo e igreja, porque diz na palavra: e esta casa será chamada casa de oração. E aqui, eu tenho certeza que todos vocês de manhã tomaram café, almoçaram, tomaram talvez um café da tarde, e quando chegar em casa vão comer alguma coisa, vão jantar. Eu acredito que todos aqui tiveram essa oportunidade. Isso daí você faz para alimentar o seu corpo, porque o seu corpo necessita de arroz e feijão. Mas a sua alma, quando pisou aqui, ela estava vazia, e você começou a se encher na hora do louvor, começou a se encher, e a sua alma não se farta, não se enche de arroz e feijão. A sua alma, ela se enche da presença de Deus, de palavra de Deus, de oração, de louvor, de busca do Espírito Santo. E é aqui no quartel general que você enche da presença de Deus, aleluia, glória a Deus. Você está entendendo? Diz assim: glória a Deus. E em uma batalha espiritual, Deus, ele não vai se mover pelo teu choro, aprenda isso, mas sim pelo seu posicionamento, a sua atitude. Porque quando eles viram que estavam em dificuldade, Mordecai, Esther, eles se posicionaram: vamos declarar um jejum de 3 dias. Esther falou: manda falar aí, dá um aviso para o meu tio, manda todo mundo jejuar por 3 dias. Eu também com as minhas servas vamos jejuar 3 dias, e depois eu vou me apresentar ao rei, e eu vou pedir misericórdia pela nossa vida. Ela se posicionou. Mardoqueu, ele perseverava. Você encontrava ele todo o tempo ali na porta do palácio. Quando ele queria falar com Esther, ele não saía da presença ali na porta do palácio. O tempo todo ele ficava ali esperando a oportunidade, ele perseverava. Aí eu lembro de uma história, fato verídico, que quando eu me converti, o pastor de vocês se converteu numa igreja batista tradicional, lá em São Miguel Paulista. E aí lá nós caminhamos durante alguns anos, né, nessa igreja. E tinha uma irmãzinha da mocidade, que na época eu era jovem, não faz muito tempo, é uns 2 anos atrás só, né? Mas eu era jovem, e você sabe que jovem gosta, né, de brincar, de tirar um sarro. Tinha uma irmãzinha que todo culto, ela mandava um papelzinho para o pastor: pastor, ora pelo Ivan Florencio. E ficava todo culto. Aí quando o pastor terminava o culto e não falava do Ivan Florencio, alguém do jovem sempre falava: pastor, e o Ivan Florencio? Aí ele: é mesmo, está aqui, esqueci, o papelzinho está aqui. Sempre estava o papelzinho lá: ore pelo Ivan Florencio. E aquilo virou até chacota, piada no meio da gente lá, porque a gente passou um ano, mais de um ano, e a gente falando: ô irmã, você não quer desistir disso não? Só que um belo dia, um belo domingo de manhã, houve lá um culto maravilhoso, uma pregação abençoada, e na hora do apelo veio alguns jovens, pelo menos uns 3 ou 4 na frente, e nós, como de costumes, fomos lá recebê-los, abraçá-los. E aí essa irmãzinha estava toda feliz abraçando. Aí falou: irmão Júlio,
olha aqui, ó, o Ivan Flores. Aí eu falei, toma, falei, tá vendo? Vai, ô Tomezão, né? Não creu, né? O homem estava lá, o menino estava lá se rendendo aos pés de Jesus, aceitando Jesus. E a irmã ali, persistente, ela conseguiu a sua vitória, a sua bênção. Aí eu me lembro também, quando eu me converti, porque quando a gente se converte, a gente quer trazer os amigos para Jesus. Isso é fato, todo mundo aqui, você conheceu a luz de Cristo, você quer trazer também os seus amigos que estão em trevas para a luz. E não foi diferente comigo. Os meus amigos, quando eu me converti, falaram, o Júlio agora virou um carro velho. Por que um carro velho? Porque onde ele para, prega. Então eu falei, não, vamos lá. Tinha um grande amigo meu, o gordinho, o gordo. O gordo, eu fiquei no pé dele durante anos, durante uns 3 anos mais ou menos, no mínimo, ou mais. Eu fiquei lá na orelha dele, mano, vamos para a igreja, cara, você está precisando, a tua vida está ruim. Até um dia que Deus preparou, porque muitos já tinham falado para mim, rapaz, desiste desse camarada, não tem mais jeito não. Eu falei, não, para Jesus tem jeito. Se ele não vir na rede, ele vai vir no anzol, mas ele vai vir para Jesus. E um dia, em um culto de mocidade, também na igreja batista, o gordinho estava lá na frente aceitando Jesus. Eu falei, oh, glória a Deus. O gordinho aceitou. E aí começou, além de meu amigo, virou meu irmão na fé. Começamos a caminhar juntos. E o gordinho, ele cresceu na fé, né? E hoje o gordinho é meu apóstolo, né? O apóstolo Ronaldo. Eu falei, glória a Deus, né? Então, sempre não desista. Eu até vou pedir para você, por favor, Felipe, coloca Gálatas 6, versículo 7 em diante, que nós vamos ler. Gálatas 6, versículo 7 em diante. Não desista daquilo que Deus colocou no teu coração como objetivo, como alvo, porque Ele vai honrar. Olha o que Gálatas 6 diz aqui, ó. Não se deixe enganar, de Deus não se zombam, pois que o homem semear, isso também ele colherá. 8. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. E o 10 para fechar. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé, aos nossos próximos, aqueles que são os nossos parentes. Ei, deixa eu te falar, hoje vocês estão vendo essas cadeiras vazias, mas Deus vai preencher elas. Sabe com quem? Com pessoas da tua família. Vai sentar aqui, ó, teu pai, tua mãe, teus irmãos, teus filhos vão sentar aqui e preencher isso aqui, ó, em nome de Jesus. Hoje talvez você está vindo para a igreja sozinho, sozinha, mas logo mais você vai vir com seu parente, aquele que você tanto deseja, vai estar caminhando com você em nome de Jesus. Posso ouvir um amém aí, um glória a Deus? Infelizmente eu conheço muitas pessoas que deixaram de andar com Jesus por bobeira. Você também, como eu, deve conhecer alguém que deixou de seguir a Jesus porque o namoro terminou. Eu conheço um monte, ó. O bem, né? O mozão desistiu. Aí Jesus acabou. Cadê aquela motivação? Aquele homem, aquela mulher que disse que ia mudar o mundo, que ia revolucionar, que ia pregar uma palavra poderosa. Aí acabou o namoro, a pessoa acabou, né? E olha, eu vou dizer para vocês, o que a gente mais ouve são pessoas dizendo assim: não, pastor, deixa eu consertar minha vida, que aí depois eu volto para Jesus. Querido, se você for pensar dessa forma, você nunca vai voltar para Jesus, porque enquanto nós estivermos nesse mundo, nós nunca seremos perfeitos. A nossa vida, a começar de mim, eu sou falho, você é falho, nós temos nossos erros. A gente vem para cá porque nós somos imperfeitos. A gente está aqui buscando a perfeição em Cristo Jesus. Através dessa palavra, você está sendo ministrado, ministrada, você está recebendo uma palavra para um destino na tua vida.
para um conserto, uma restauração, um renovo. É por isso que estamos aqui, é por isso que eu estou aqui. Aleluia. E Mardoqueu, quando ele ficou sabendo da conspiração contra o rei Assuero, ele não ficou calado. Ele poderia se ausentar, falar: meu, não é problema meu, não é eu que vou morrer, né? Estão querendo matar ele, eu não quero nem saber. Mas não, ele decidiu fazer o certo, ele agiu como um crente. O crente sempre faz as coisas certas. Não importa se vai. O meu apóstolo, ele ensina uma coisa, os nossos apóstolos, eles ensinam uma coisa. Eles falam assim: mesmo que você saia no prejuízo, você honre com a tua palavra e com o teu chamado. Então, palavra de crente não faz curva. Se você prometeu, cumpra, mesmo que depois você saia até no prejuízo, mas que você cumpra, dê a sua palavra e honre com ela. E Mardoqueu fez isso. E quantas vezes nós ouvimos alguma coisa e nos omitimos, ficamos omissos a alguma coisa. Eu lembro que, vocês lembram que aqui em cima, quem é novo aqui na igreja, está caminhando há pouco tempo, em cima teve um tempo que tinha maçonaria aqui em cima, reunião de maçonaria. Aí tinha o olho de Tandera ali em cima, né, que eles colocam, né, aleluia, né. Aí os jovens nem vai saber o que é o olho de Tandera, né. Tinha aquele olho. Aí tinha o amiguinho da Cleidiane, o bode, né, que eles colocavam ali. Eu falo que é o amiguinho, a Cleidiane fala: oh meu Deus, né. Eles colocavam o bode aí na frente só para pirraçar, gente, ficava doido. E o bode ainda vestia terno, você precisa de ver que coisa. Eu falei: oh Jesus, né? Aleluia. E as pessoas passavam, gente, e muita gente vinculava a igreja à maçonaria. Aí eu lembro que o irmão falou assim: pastor, eu estava aí na frente, aí passou duas pessoas, olhou, uma falou assim: ai, vamos entrar nessa igreja. O outro falou assim, em dia de culto, estava cultuando aqui: vamos entrar nessa igreja. O outro falou assim: eu não, eles são da maçonaria. Aí eu disse para ele, eu falei assim: mas irmão, você chamou, explicou, né? Não, pastor, eu me omiti, né? Não é assim, nós somos chamados para ser apagadores de fogo, de incêndio, irmãos. Quando você ver algo de errado, você tem sim que se posicionar, você tem que ser luz, você tem que explicar em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? O tempo que eu mais vejo o crente se enroscar nessas coisas, né, de ser omisso, e às vezes a pessoa se embrear em umas coisas que não tem nada a ver. O tempo que eu vejo mais crente se enroscar é no tempo de eleição, porque aí até os omissos eles saem da casinha, né? Aí recebe um negócio no WhatsApp, nem vai ver se o negócio é verdade, já compartilha. É o Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. Queridos, primeiro veja. De repente você está passando para frente um fake news, está passando alguma coisa que não tem nada a ver. Então vigia. Aproveita que vocês estão quietinhos, fala para a pessoa do lado assim, fala: vigia. Aleluia. Glória a Deus. É terrível, aleluia. Mas vamos lá, voltando ao texto. A princípio, Mardoqueu não ganhou nada falando ao rei que tinha uma conspiração contra ele, que queriam matar. Talvez alguns amigos falaram assim: você é bobo, rapaz, você foi falar, olha, você não ganhou nem uma pizza, ele pagou para você, ó. Não deu nem um voucher para você ir aí para um final de semana no spa, não deu nada para você, você não ganhou nada. Devem ter falado para ele, mas ele fez o correto, a consciência dele estava limpa, ele agiu como um cristão. E muitas vezes a gente não entende. E Romanos 8:28 diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E às vezes você não entende esse versículo, você fala: mas meu Senhor, eu estou sendo tão honesto, sincero, e as coisas lá no meu trabalho está apertado, não estão me valorizando. Calma, o tempo da honra vai chegar, em nome de Jesus. Deus, ele não está demorando, Deus está caprichando, e quando a bênção chegar vai ser grande, aleluia, porque Deus não se esquece dos seus, como não se esqueceu de Mardoqueu. Deus, ele não se esquece de mim e de você, igreja.
Se você quiser, se você for rápido aí, ó, Isaías 49, 15 e 16, tá? Que eu vou citar. Então, se você quiser projetar, o texto diz, Isaías 49, Deus falando para a sua igreja: mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho que amamenta, ou o filho que carrega no seu ventre, eu, todavia, o Senhor, não me esquecerei de vós. Eu tenho o seu nome gravado na palma das minhas mãos. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos, queridos. Não importa a situação que você esteja passando, Ele não se esquece de você. Aleluia. E o rei, que aparentemente todos tinham se esquecido, né? Mas você sabe que tem um tempo determinado por Deus. Ele tem um tempo. O rei, ele tem uma hora que ele está dormindo, e aí ele chama os escribas. Ele acorda, ele perde o sono, chama os escribas e fala para eles lerem o livro das crônicas, para ver se ele novamente tem sono. E aí eles começam a ler, e ler justamente esta pauta, aonde Mardoqueu tinha salvado o rei de um golpe de estado, aonde tinha salvado a vida do rei. E o rei falou: peraí, o que nós fizemos para honrar esse moço? E eles falaram: não fizeram nada, não fizemos nada. Não fizemos nada? Não. Olha que interessante. Há um tempo determinado por Deus. Imagina se José, lá, agora estou voltando lá em Gênesis 37, uma história linda. Se você não lê, nunca viu, leia que você vai se apaixonar. Imagina se na hora que ele ajudou o copeiro, e ele disse assim: ó, você vai ser restituído, lembra de mim. E a Bíblia diz que o copeiro esqueceu de José. Ficou 3 anos José lá esquecido. O copeiro nem lembrava mais dele. Mas imagina se o copeiro lembrasse de José naquela situação. O que José seria? De repente o copeiro foi restituído. Aí ele falava para o rei assim, para o faraó: Senhor, eu queria que o senhor me ajudasse. Me dá um escravo chamado José lá, que é meu brother, meu amigo, e eu fiquei de ajudar ele. Me dá ele como servo para trabalhar comigo. O que seria a história de José? Ele seria ajudante do copeiro, iria morrer como ajudante do copeiro. Mas aprove ele passar 3 anos esquecido ali por um tempo, para que Deus o exaltasse e colocasse como segundo homem. Depois de Faraó, ele foi governador do Egito. Aleluia. Olha o rei Davi, ele foi ungido por Samuel. E ali, quando ele foi ungido pelo profeta, talvez muitos falaram: agora ele é o rei. Não, ele esperou por 15 anos para poder ser proclamado rei de Israel. Ele esperou, por isso que ele escreveu o Salmo 40: esperei com paciência no Senhor. Ele tinha moral para escrever isso. Olha Lázaro, depois que Jesus recebeu, né, lá desde o versículo 1, as pessoas falando: olha, o seu amigo Lázaro está doente. Aí Jesus fala: não, Lázaro dorme. Aí vem a notícia: Lázaro morreu. Não, Lázaro não morreu, fiquem tranquilos, Lázaro está apenas dormindo. Mas Lázaro morreu. Importa que ele acontecesse tudo isso para que eu fosse lá e que o Filho de Deus fosse glorificado. E as pessoas não entendendo. E quando Jesus chega, Lázaro já tinha morrido 4 dias. Aí você fala assim: pastor, qual é a chave nessa história? Há uma crença judaica que eles criam, que quando uma pessoa morria, o espírito dela ficava vagando ali em volta do corpo por 2 dias. E se essa pessoa ressuscitasse, se ela voltasse a viver, não era tido como milagre por eles, era uma consequência natural. Não, o espírito estava vagando, voltou para o corpo. Então não ia ser um milagre nesses 2 dias. Se quando Jesus soube que Lázaro estava morto, se ele fosse em direção a Betânia para ressuscitar, ali o pessoal ia falar: não, foi a consequência natural. Só que Jesus deixou passar os 3 dias, aí todos falaram: já era. E quando chegou no 4º dia, aí já era mesmo, aí não tinha mais jeito, já está até fedendo o corpo, não tem mais jeito. Mas para nosso Deus tem jeito, porque a última palavra vem dele. E Jesus foi lá e fez um milagre. Lázaro ressuscitou. Ou um tempo determinado por Deus. Então quando o rei Assuero perde o sono, foi proposital. Deus tirou o sono do rei,
Eu quero dizer que quando Deus quer te abençoar, alguém vai ficar sem dormir por causa de você. Aleluia, aleluia. E ali ele pediu para os escribas, aleluia, recebe aí. Os escribas falaram e ele falou: não, eu tenho que honrar esse moço. Quem é que está no pátio? Ah, é Ramã, é o atribulado Ramã. Chama ele. E Ramã, quando ele chegou, falou: não, eu sou conselheiro do rei, primeiro-ministro, né? Chegou para falar lá que era para enforcar Mardoqueu, né? Só que o rei se antecipou e disse assim: Ramã, estou querendo honrar alguém. O que o rei deve fazer a um homem a quem ele quer honrar? Ramã falou: sou eu, esse cara sou eu, né? E ele, achando que era ele, falou assim, ele não economizou, ele falou assim: rei, faz o seguinte, esse homem aí, ó, o senhor coloca vestes reais, vestimentas reais, o diadema do rei, a coroa do rei, o anel do rei, coloca no seu alazão, no seu melhor, né, no seu melhor cavalo, pega um dos príncipes da cidade, manda ele desfilar nas principais ruas da cidade, e gritando ainda assim, ó: assim se faz a um homem a quem o rei deseja honrar. E o rei, ouvindo, falou assim: rapaz, eu gostei dessa sua palavra. Faz o seguinte, manda chamar Mardoqueu, Mordecai, e faz tudo isso que você falou. Põe a veste real nele, minha coroa, meu anel, coloca ele no meu alazão, e faz o seguinte, já que você deu a ideia, puxa você o cavalo e sai gritando, aleluia. E ele teve que pagar esse mico, aleluia, porque ele mexeu com o homem de Deus, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. E aí, já encerrando, já estou partindo para os finais, até vou pedir para o Ministério de Louvor já se posicionar aqui, nós vamos entregar um louvor ao Senhor depois. O espírito de Ramã, que muitas vezes nos persegue, é um espírito de perseguição, é um espírito que ataca pelas costas, é um espírito de destruição, é um espírito de fofoca. E aí eu lembro que lá atrás a gente tinha um irmãozinho que caminhou aqui por um tempo com a gente, isso já tem muito tempo. E o irmãozinho, pensa no irmãozinho, eu falava: rapaz, você fala mais do que a nega do leite, né? Essa história, né, vem da avó, né? A gente fala a nega do leite, né? Mas tu fala demais. Você perguntava a vida de qualquer um da igreja, ele sabia de todo mundo. Ele sabia o CPF, o RG, ele sabia tudo. Eu falava: meu Deus do céu, eu conversava com a minha esposa, falava: Jesus Cristo, misericórdia, né? Aí quando um dia ele chegou e falou assim: pastor, eu vou sair da igreja. Eu acho que ele pensou que eu ia cantar aquele louvor, né? Que fala assim: não se vá, não me abandone. Mas eu cantei aquele outro louvor, né? Vá com Deus, aleluia, né? Irmãos, eu vou te falar, tem umas pessoas que só Jesus na causa. Quando você vai orar no coco, você tem que falar assim, ó: sai de 10 em 10, senão embola na porta ali, né? Tem que expulsar demônio devagarinho, de coisa. Rapaz, tem umas pessoas que tem esse espírito de Ramã. Deuteronômio 27, 24 diz assim: maldito aquele que ferir o seu próximo em oculto. Aqui está falando de maledicência, de fofocaiada. Então, em nome de Jesus, não tenha isso na tua vida. Se você quer colher honra na tua vida, viva o princípio de honra na tua vida. Ande no princípio, viva uma vida com Deus na santidade, buscando ser santo, buscando obedecer aos mandamentos do Senhor, em nome de Jesus. Provérbios 15, no versículo 3 diz assim: os olhos do Senhor estão em todas as partes, contemplando os bons e os maus. Quando a gente sai do culto, quando você sai do culto, o pastor não está com você, ele não sabe o que você está fazendo, para onde você vai, o que você está fazendo lá fora durante a semana, mas tem um que sabe. Não importa se você pegar o avião e viajar 10 mil quilômetros, ele está vendo. Aonde você está, os olhos dele estão te contemplando, vendo tudo que você está fazendo. Então, mais uma vez, vira para essa pessoa linda e diz assim: vigia, aleluia. Quer colher honra? Viva a honra.
rejeite aí o espírito de Caim na tua vida, que é um espírito invejoso, aquele espírito de quando o irmão conta uma bênção, você fica morrendo, se mordendo de inveja. Está repreendido. Queridos, se alguém contou uma bênção, dá glória a Deus. Sabe por quê? Você está na fila da bênção, junto com o irmão. Se o irmão ele foi atendido, significa que ele saiu da fila. O próximo pode ser você a ser abençoado. Aleluia. Então glorifica o nome do Senhor, glória a Deus. Esse espírito de Caim são pessoas que não rompem. Coloca Gênesis 4:12, por favor, no telão. São pessoas que não rompem, que não prosperam. Caim, depois de ter matado seu irmão Abel e falado com Deus perguntou: cadê seu irmão Caim? Você acha que Deus não sabia? Claro que sabia. Ele queria ver ali, não era o momento de Caim se prostrar, se arrepender. Senhor, eu pequei, matei meu irmão. Aí ele fala: porventura eu sou o guarda do meu irmão, eu cuido dele. E Deus falou: não, o sangue do teu irmão está clamando para mim. E aí Deus dá um corretivo nele. E ali Deus lança um decreto dizendo: quando você cultivar a terra, trabalhar na terra, esta não lhe dará mais a sua força. Significa que ele ficou paralisado. E talvez você conhece pessoas que não rompem, pessoas que não prosperam, que nada acontece na vida dela. São pessoas que vivem com esse espírito de Ramã na sua vida, espírito de Caim na sua vida, e essas pessoas não rompem, não prosperam. E Mardoqueu, ele foi honrado, na palavra aqui está dizendo. E Ramã, que tinha construído aquela forca, ele foi enforcado na própria forca. Aleluia. Coloque Esther 10, versículo 3. A palavra de Deus, enquanto ele acha Esther 10, 3, a palavra de Deus em Provérbios 14, 12 diz que há caminhos que para o homem parece direito, mas o seu final é a morte. Foi o que aconteceu com Ramã. Ele quis perseguir e matar o homem de Deus. Mas sabe qual foi o final de Mardoqueu? Sabe o que aconteceu com ele no final? Olha aí, o judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia depois do rei Xerxes. O rei Xerxes aqui é o Assuero. Era homem importante entre os judeus e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Aleluia. Esse foi o final deste homem de Deus, Mardoqueu. Se coloque de pé em nome de Jesus. Feche os teus olhos, o louvor ainda não vai cantar. Mas vocês podem fazer uma base aqui bem baixinho, um instrumental bem baixinho, porque eu quero orar com vocês. Depois nós vamos cantar para o Senhor. Primeiro eu quero que você feche os teus olhos nesse momento, em nome de Jesus. Aleluia. Pai, nesta hora eu oro, Senhor, junto com a tua igreja, porque a tua palavra diz, Senhor, em Mateus 18, 18, que tudo que nós ligarmos aqui na terra será ligado no céu. E nesta hora, Senhor, nós queremos ligar o nosso coração e a nossa mente até o teu trono de glória, até o teu coração, Senhor, e interceder pela nossa vida e pela nossa família. Nós queremos colocar a nossa família no teu altar. Queremos declarar que esse mês de julho, que está iniciando, vai ser o melhor ano das nossas vidas, que nós vamos colher muitas bênçãos, vamos ser muitos honrados, abençoados no Senhor. E nós queremos declarar que toda a semente de Caim caia por terra em nome de Jesus. Toda a semente de Ramã, de fofoca, maledicência, perseguição, acusação, destruição, caia por terra em nome de Jesus. E sobre nós, sobre a nossa família, a nossa casa, que seja estabelecida a prosperidade do Senhor, que a honra de Deus, assim como nosso irmão Mardoqueu foi honrado, ela venha sobre nós, em nome de Jesus. No meio da família, no trabalho, por onde andarmos, a bênção do Senhor, ela comece a nos alcançar, ela venha atrás e ela nos alcance, em nome de Jesus. Eu declaro que nós não vamos precisar correr atrás da bênção,
mas ela vai vir ao nosso encalço, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Eu declaro aquilo que está escrito no Salmo 1, versículo 3, que antes, aquele que segue ao Senhor, que serve ao Senhor, antes ele tem o seu prazer na lei, na palavra do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo que fizer prosperará. Aleluia, aleluia.